entre as atuações da Pastoral Fé e Política, existe o preparo para as eleições, a preocupação da pastoral de dar instrumento para as comunidades no sentido de se preparar devidamente para essas eleições, conhecendo os poderes, quem são aqueles que nós vamos eleger, o que significa, qual é o papel do vereador, do prefeito, como é o caso das eleições deste ano, como os meios de comunicação entram nessa contribuição para a formação dos critérios de escolha dos candidatos, as leis que ajudam no combate à corrupção, como a lei referente à compra de votos, que é a 9840, uma lei de iniciativa popular, a lei da ficha limpa, que introduziu os critérios de ineligibilidade, quais são os candidatos que não podem se candidatar porque eles já têm processos, eles já têm condenação, e tudo isso, avanços que foram conseguidos principalmente pelo movimento de combate à corrupção eleitoral, e que a Pastoral Fé e Política é parceira nessas atividades e nesses avanços de instrumentos que possam contribuir com a efetivação da democracia, com a justiça. Então, falando desse instrumento que a gente tem recentemente e valendo para essas eleições, que é a aprovação do Ficha Limpa, o Pedro traz alguns esclarecimentos para nós, como que a Ficha Limpa está entrando em outras instâncias, como que estão sendo os desdobramentos dessa lei, além daquele que a gente já conhece, que é o impedimento de alguns candidatos. Explica para nós essas dimensões aí, Pedro. Como é que está esse panorama do Ficha Limpa? Muito legal essa pergunta. O Ficha Limpa, como tem sido bastante conversado, tem sido bastante compreendido pelas pessoas, acho que essa é a primeira conquista, né? O termo Ficha Limpa já é um termo que está incorporado ao vocabulário nacional, e vale dizer com certeza que os candidatos devem ser ficha limpa, mas ser ficha limpa, na verdade, é a obrigação de cada candidato, e isso não nos isenta de observar muitos outros aspectos. Então, preparem-se para ver a metade das propagandas eleitorais: o candidato ficha limpa, o candidato ficha limpa. A gente sabe que o candidato é ficha limpa pelos seus atos, pelo controle social, pelo conhecimento profundo dele. Mas a lei da ficha limpa é uma vitória e um avanço extraordinário, porque ela impede que se candidatem aos cargos públicos pessoas, como disse a Márcia, condenadas numa instância colegiada, ou seja, condenadas uma vez e uma segunda vez na justiça brasileira. E também impede uma pessoa que está no cargo político, que é investigada, dela sair do cargo, se afastar do cargo e posteriormente se candidatar de novo. Se ela fugir da raia, ela perde o direito a se candidatar de novo. Então, essa é a ficha limpa que nós conhecemos, que impede a renúncia do candidato político e impede a candidatura da pessoa processada e condenada em segunda instância. Somada com a lei da compra de votos do Movimento de Corrupção ao Combate Eleitoral de 1999, estamos aí falando de uma participação muito importante da sociedade civil, qualificando a política e transformando ela num negócio voltado aos interesses da população e ao desenvolvimento nacional. O que é muito legal, e a ficha limpa agora já vale então para as próximas eleições municipais, vale daqui a 2 anos e meio para as eleições de governadores e de presidente da República e as respectivas assembleias da Câmara dos Deputados e das assembleias legislativas. Esse ano já vale então para as câmaras municipais. O que se observou depois da aprovação da ficha limpa foi uma saudabilíssima contaminação em outras esferas do mundo da política.
Quem saiu na frente, salvo engano, foi a Câmara Municipal de São Paulo, quando elaborou uma audiência pública e 4 ou 5 dias depois, buscando aproveitar junto à opinião pública esse momento positivo, ela aprovou a ficha limpa da Câmara Municipal. E vejam que interessante a abrangência dela. Ela vai exigir a ficha limpa, o passado de respeitabilidade dos agentes e servidores públicos em cargos de comissão ou efetivos, conselheiros tutelares, conselheiros municipais, dirigentes de ONGs associados à prefeitura, secretários e subprefeitos, servidores da Câmara Municipal e também do Tribunal de Contas do município. Os servidores da Câmara Municipal, que a própria Câmara está votando, implicam que aquele quadro de funcionários dos vereadores, os próprios funcionários da Câmara, da burocracia da Câmara Municipal, também demonstrem a sua idoneidade civil e criminal antes de assumir os seus cargos. Então é uma medida de moralidade, é uma medida de combate a um histórico do nosso país de favorecimentos e corrupção que tem a idade da República, que vem desde muito longe e que tem tido casos de grande repercussão que mostraram a indignação da sociedade e levou a desenvolver essas estratégias de mobilização. E tudo isso é muito importante e muito interessante. Mas a novidade que eu queria destacar, sublinhar hoje, Márcia, é a novidade que veio do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que monitora a atuação do Judiciário nos estados, do Judiciário Federal e que propõe medidas saneadoras e tem tido aquela saudável polêmica da Corregedoria Nacional, da doutora Eliana Calmon, que ela tem sido muito corajosa em propor investigação de situações que ferem o princípio da própria transparência do setor público e que nós entendemos que é uma ação muito importante da sociedade brasileira, que é o judiciário também se reexaminar, se reestudar, dar espaço para novas gerações, para novos conceitos e também observar mais a transparência. Pois bem, o Conselho Nacional de Justiça, recentissimamente, teve por parte de um dos seus conselheiros, o doutor Bruno Dantas, apresentada uma proposta que foi batizada de ficha limpa do Judiciário. E essa proposta deverá ir a plenário do Conselho Nacional de Justiça e será, portanto, discutida e isso será repercutido pela opinião pública no Brasil todo. Essa proposta do Dr. Bruno Dantas prevê a proibição de designar para a função de confiança ou nomear em cargo quem tenha praticado os atos tipificados na lei da ficha limpa, ou seja, quem tenha sido condenado, etc. Além disso, a proposta proíbe contratos com empresas de prestação de serviços que tenham em seus quadros funcionários em atividades nos tribunais, parecido com aquela crítica do nepotismo, que é de empregar parentes. Então, os funcionários das empresas terceirizadas, das empresas contratadas, não poderão ser parentes imediatos dos ministros e dos funcionários do Supremo, do Judiciário. E essas regras, se vierem a ser aprovadas, dizendo respeito aos titulares do Judiciário e dizendo respeito aos contratos feitos pelas entidades do Judiciário Nacional, se aplicarão para a Justiça Federal, Eleitoral, Estadual, Militar, Tribunais de Contas, Conselhos Nacionais de Justiça e Ministério Público, ou seja, toda a dimensão que não é a dimensão que está ligada ao voto da sociedade,
mas que são instituições políticas igualmente importantes. Toda a estrutura do Judiciário e do Ministério Público poderia ser incluída. Então, o Ficha Limpa vai ampliando a sua inserção de uma forma seletiva nos lugares onde mais precisa, não é? Porque, veja, a Ficha Limpa dos servidores públicos, o funcionalismo público, os servidores públicos, por natural, pelo critério do seu cargo, são honestos. Se tem algum desvio, eles são penalizados. O problema são os candidatos eleitos, seus assessores, os funcionários de confiança, aqueles que são elevados a algum cargo de representação. Esses, nada mais natural que mostrem a sua idoneidade política. Mas quem esperaria que o Judiciário ia se contaminar, ia começar a trilhar essa direção? E como ele não está tão próximo da população, então é um assunto muito legal da gente aprofundar nosso conhecimento em discussão, porque nós sabemos do impacto que o Judiciário tem na vida das pessoas no nosso país. Com certeza. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque quando começa a circular a questão do Ficha Limpa, quantas vezes nas conversas a gente fala, mas tem que haver a ficha limpa do Judiciário, porque alguns absurdos que você fala, onde é que está a justiça nessa situação? Né? É o poder que exerce a justiça por natureza e em algumas vezes ela é nitidamente deixada de lado. Então é um avanço importantíssimo, né? Onde os poderes estão agora cada vez mais controlados, né, a participação da sociedade, a discussão, esses grupos que se uniram em defesa do Ficha Limpa, mais de 40 entidades e várias outras que estão associadas. Então, a questão da sociedade civil organizada, dos movimentos caminharem em sintonia, em articulação, formando essa rede de diálogo, de ação, e essa rede que é a consciência, né, Pedro? A rede de um povo que se apodera das informações, é um poder que não está só centrado naquele que exerce, mas o poder a partir daquele que outorga, né? O povo tem que estar muito presente. Pois o povo é o soberano do poder político, é o povo que delega o poder àqueles que o exercem representando-o. E essa ideia de representação se perdeu na história do Brasil e agora vem sendo resgatada com essa ideia que você assentou com muita clareza do controle social, da participação e quando ela invade searas que antes ficavam fechadas, encasteladas, enfeudadas, agora começam a ter mais visibilidade. E eu não me permito falar, já estamos falando de judiciário, de que tivemos avanços importantíssimos no que diz respeito a defensorias públicas. Então, nós temos aqui em São Paulo uma defensoria pública que tem uma ouvidoria muito ativa, que ouve a população, que faz assembleias regionais, que levanta as demandas da população para ajudar a defensoria a organizar aqueles assuntos que são mais prioritários, por exemplo, o tema da violência, o tema da moradia e os temas mais cruciais. A Defensoria Pública de São Paulo tem uma ouvidoria que busca a opinião do povo e leva para instruir as varas internas na Defensoria. Além disso, tivemos decisões importantes do Conselho Nacional de Justiça obrigando os estados a implementarem as suas defensorias. Então, a gente teve um ganho institucional no Brasil nos últimos meses extraordinário, generalizando as defensorias, garantindo a sua autonomia como um poder na República, como um espaço importante. E então vamos aguardar que o Conselho Nacional de Justiça consiga se fortalecer com a participação nossa, com o nosso olhar atento e vigilante para garantir que esses avanços prometidos se concretizem. Muito bom, isso alimenta, né, e motiva aí a caminhada, e por mais que seja difícil qualquer conquista, ela sempre vale a pena, né? Os avanços são sempre importantes, não só para o grupo, mas para o bem comum, né? Como a gente sempre cita aqui
nos espaços da Pastoral Fé e Política. Então, encerramos esse bloco. Em breve nos encontramos aqui na Rede Fé e Política. Até a próxima.